Hoje nós vamos fazer aqui um react de uma situação bizarra de evicção, de perda da casa por uma dívida anterior, numa situação muito atípica, tá? O que, o que é evicção? Já vamos entender. Roda a vinheta. A função principal da advocacia de compra de imóveis é proteger você da evicção. O que é evicção? Você vai comprar um imóvel, você tem um alto risco de você perder por uma dívida anterior, certo? E um bom advogado vai tentar estudar a história anterior do imóvel antes de você comprar, puxar uma série de certidões, uma série de processos judiciais, para que você não seja pego de surpresa com situações de evicção. Isso funciona em qualquer situação? Não, existem situações complicadas que não tem o que fazer. Mas a grande maioria das situações de evicção dá para se antecipar. No caso que nós temos aqui, temos uma casa em Santa Catarina que não estava devendo IPTU, mas que o proprietário antigo tinha uma dívida de ISS de outro município sem conexão, e a procuradoria daquele outro município foi lá e tirou a casa sob a alegação de presunção de fraude, e o Superior Tribunal de Justiça aceitou. Por que isso é uma situação bizarra? É uma situação bizarra por quê? Porque na verificação de compra de imóveis, nós temos 5.600 municípios no Brasil. Na verificação de compra de imóveis, nós tiramos as certidões das dívidas ativas do município onde está o imóvel, vemos o IPTU, vemos eventuais certidões no município onde está o imóvel, por exemplo, certidões de ISS, e eventuais certidões em municípios que se percebe que, ao verificar a história do vendedor, tem alguma conexão. E, por vezes, você não encontra essa conexão. Tá? Isso aí é uma situação extremamente rara, extremamente incomum, mas aconteceu. Tá? O bom advocacia preventiva de compra de imóveis protege você de 99% dessas situações. Mas aconteceu 1%. Vamos entender aqui o que aconteceu. Você já imaginou perder sua casa própria para pagar uma dívida que nem é sua? Lembra que falamos de evicção? A gente está falando disso. A advocacia preventiva da compra de imóveis tem esse objetivo, de te proteger dessa situação, de se antecipar, de ver a situação processual do vendedor, das empresas do vendedor, para te proteger disso. Isso se chama evicção. Vamos entender aqui evicção no Código Civil, tá? 10.406. Da evicção, não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia se a coisa era alheia ou litigiosa. Certo? Você vai comprar um imóvel, você precisa verificar se a coisa que você vai comprar, no caso, o imóvel, ela é alheia ou litigiosa. E como é que você faz para evitar a situação alheia ou litigiosa? Tira certidões do judiciário, dos tributos, da dívida ativa, do criminal, do civil, do trabalhista, puxamos toda a via das empresas, fazemos CNDT, TRT, TRF, Tribunal de Justiça. Acabei de assessorar um cliente que eu tirei 60 certidões. Tá? Junta comercial, qual é o objetivo? Verificar se a coisa é alheia ou litigiosa para se antecipar a uma possível situação aí de evicção. Certo?
é óbvio que isso vai fazer ser uma barreira assim para 99% das situações. Se você não fizer isso, inclusive, se você não fizer isso, está você nem pode você nem tem argumentos para se defender. Além disso, existem possibilidades. O fato de ter feito essa verificação prévia, se aconteceu pior, você tem argumentos defensivos. Por exemplo, não estava na matrícula, porque execuções deveriam estar na matrícula, tá certo? Que não estavam nas certidões, aí você mostra todas as certidões. Você tem, se aconteceu pior, você pelo menos tem um argumento, você já tem um argumento defensivo. Se você não fizer isso, você vai vir a execução, você vai perder e você nem vai saber o que fazer. Tá? Vamos continuar aqui no nosso React. Pois saiba que isso agora é possível depois de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça relacionada. Não é Supremo Tribunal de Justiça, é Superior Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal Federal é questões de constitucionalidade e julgar políticos. Tá? Por isso que é extremamente politizado. O STJ não que julga esse tipo de coisa não é desse jeito. Pessoas inscritas na dívida ativa, que é mais ou menos o Serasa do governo para quem está devendo impostos. Essa sentença não vale só para novos negócios, não. Toda e qualquer compra e venda de casa ou imóvel feita nos últimos 18 anos entra nesse bolo. Basicamente, o que eu estou te falando é o seguinte: vamos supor que você comprou uma casa hoje, mas ela já teve outros 5 nomes nos últimos 18 anos. E qualquer um deles estava devendo impostos na época da venda, mesmo que isso ainda não estivesse registrado em cartório, o governo pode pegar o seu imóvel para cobrir a dívida dessa pessoa. Negócio, sabe? Mas isso também foi uma situação extraordinária. Por quê? Porque o prazo prescricional da dívida ativa é 5 anos. Tem que olhar o lançamento. E aí você vê toda a dívida ativa. Muito provavelmente o que aconteceu? Havia esse processo de execução fiscal que se arrastou por muito tempo e não teve a prescrição intercorrente. Tá, o que é prescrição intercorrente? É a prescrição de paralisar o processo. Foi uma situação muito irregular, porque não tem dívida ativa desse tamanho. Tá certo? Continuando. Pois é. É uma situação complicada. Então fica aqui que eu vou te falar todos os detalhes sobre essa decisão e o que pode ser feito pelos compradores a partir de agora. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal para receber alertas sempre que publicarmos conteúdo relevante para o seu bolso por aqui. Já fez isso? Então vamos lá. O STJ analisou no mês passado o caso de um comprador que adquiriu o imóvel de outra pessoa física e, antes da transação, verificou que não tinha nenhum registro de penhora ligado à propriedade. Então, não tinha nada indicando que os antigos proprietários estivessem devendo impostos. Porém, mais tarde, o que eles descobriram foi que a primeira proprietária do imóvel, que era a própria construtora, estava inscrita nesse Serasa do governo. O valor tinha sido inscrito em dívida ativa antes da primeira venda e o fisco decidiu cobrar a quantia. Como o último dono do imóvel checou os documentos, uma análise no Tribunal Federal da 4ª Região, o TRF4, concluiu que, no caso de alienações sucessivas de imóveis, seria desarrazoado querer que o comprador tivesse que investigar as certidões negativas de todos os proprietários anteriores. Ou seja, o que o TRF4 falou foi que não faz sentido querer que o comprador fique checando os donos um a um. Mas o fisco não se deu por vencido e recorreu. Foi aí que o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, entrou em jogo e teve um entendimento diferente quando concluiu que, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 118, de 2005, há uma presunção de fraude absoluta em casos do tipo, e a venda é invalidada. Vamos ver aqui o que ele está falando ali. Ele está falando da presunção absoluta de fraude quando você faz uma compra de imóvel. Vamos pegar aqui o Código Tributário Nacional
no artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração por sujeito passivo de indébito com a fazenda pública, por crédito tributário ou regularmente inscrito com dívida ativa. Ou seja, se o imóvel está na dívida ativa, tem certidão publicada de dívida ativa, e mesmo assim, você comprar, essa alienação pode ser, essa venda pode ser anulada por ser supostamente fraudulenta. Tá? E como é que se evita como é que você se antecipa esse tipo de situação? Você tira trocentas certidões de dívida ativa do devedor. PGFN, PGE e município, quando disponíveis. Tá? Mas tem um porém aí de razoabilidade. Qual é o porém da razoabilidade? É que se você teve uma... E aí que a complexidade é uma questão de juízo de valor. Tem um limite da complexidade, tá? Do quanto você vai atrás. Por quê? Por exemplo, construtoras. Todas as construtoras estão na dívida ativa. Não é razoável a construtora estar na dívida ativa 18 anos atrás e só agora ser pedido. Tá? É uma exigência muito exagerada. Certo, senhor Benedito Gonçalves? O senhor está ajudando na insegurança jurídica do Brasil ao criar uma exigência de avaliação muito fora do razoável. Tá, senhor Benedito Gonçalves? Rei da insegurança jurídica. Outro dia, vamos falar de STF, outro dia lá a questão das discussões tributárias que podem retroagir. Você teve um julgamento favorável de IPI ou de ICMS, esse julgamento transitou em julgado, subiu para o STJ, subiu para o STF, em sede de recurso extraordinário, volta tudo atrás. O Brasil tem uma segurança jurídica fora do comum. Certo? E obrigado, senhor ministro Benedito Gonçalves, por contribuir para a insegurança jurídica. Né? Ao ficar criando uma exigência que não é razoável, expropriar para cobrar uma dívida fiscal de uma construtora, você confisca o imóvel 18 anos depois. Isso é draconiano. Isso é o fim da picada. É muito além do que se pode fazer numa advocacia convencional de compra de imóveis. A insegurança jurídica no Brasil é uma coisa de outro mundo. Isso é insano. Isso foi muito além da verificação normal. Das verificações convencionais. Certo? Você vê que eu estou me exaltando que o Brasil se tornou um paraíso de insegurança jurídica, de insegurança tributária, de encargos trabalhistas, de baixa produtividade. É o país que é pobre, nossa renda per capita a gente perde para México, para Panamá, para Chile, para Uruguai, para Argentina, até para Argentina a gente perde. Nós somos pobres. Cadê aquela narrativa que você aprendeu na escola que a gente tinha um PIB muito grande, mas muito desigual? Não, em matéria per capita a gente é pobre. A gente é pobre, meu amigo. A gente perde para o México. O México está melhor que a gente. Mas nós somos pobres. A gente é um país pobre, não tem onde cair morto, mas nós temos toda a complexidade, toda a insegurança jurídica, toda a tributação, todos os encargos trabalhistas, sociais, ambientais, etc. E um país que já está com a vida feita. Nós pegamos leis e regras de países com a vida feita, vida resolvida, que tem rendas por habitante muito maiores que a nossa, de países que têm uma estabilidade, copiamos aqui para o contexto de não tem estabilidade, não tem dinheiro, não temos nada. E dá nessas situações de insegurança jurídica. É a cópia fora do lugar, né? Cópia fora do lugar.
que o cobrar o imposto da construtora é tão grande que você vai atrás dos clientes dessa construtora 18 anos depois. Isso é insano! Vamos continuar. Mas o que raios é essa lei complementar? Ela prevê que toda a venda de bens que vier depois de uma pessoa ser inscrita na dívida ativa é considerada fraude, a menos que a pessoa tenha um dinheiro para pagar a dívida reservada. Sim, o 185, o que eu mostrei para vocês, o 185, aqui, o problema é a forma, não é a existência do 185, o fato de você ter que fazer essas verificações. É a situação bizarra de você exigir aplicar isso com tanto vigor e com tanta e de forma tão exaltada que você não que você que nem o que você exige, que você faz uma exigência que não é razoável, que está muito além do bom senso. Ou seja, se você comprou um imóvel de uma pessoa e ela, ou até mesmo uma empresa ligada a ela, estavam devendo impostos, a justiça entende que o comprador e o vendedor agiram de má fé. Isso porque, você tem uma dívida e quer se livrar da cobrança. Você pode transferir ou vender um imóvel para outra pessoa para dar meio que uma escapada ali. Agora, com a presunção da fraude, não é preciso provar que o imóvel foi transferido com esse intuito, e nem que o comprador sabia do fato. É tudo fraudulento. O entendimento vale mesmo em transações sucessivas, como foi o caso do comprador no processo analisado, que não adquiriu o imóvel diretamente da construtora. Isso significa que esse cara deve perder o imóvel dele porque a construtora estava inscrita na dívida ativa. Detalhe, ele nem sequer comprou da construtora, ele comprou da pessoa que comprou da construtora. E mesmo assim ele se deu mal. Lembrando que isso vale para compras feitas depois de 2005. Para compras feitas antes, só é considerado fraude se tiver rolado uma prévia citação da dívida do imóvel em processo judicial. Mas para todas as alienações feitas após a promulgação da lei, a presunção é de fraude absoluta. Ou seja, na prática, se você comprou um imóvel nos últimos 18 anos, você pode virar alvo de execuções, caso os antigos proprietários estejam inscritos na dívida ativa. Bom, se você ficou estarrecido com essa decisão, como eu fiquei, deve estar se perguntando o que fazer agora. Os advogados com quem o seu dinheiro conversou falam que, antes de comprar um imóvel, temos que acessar a matrícula, entender quem foram os proprietários anteriores e obter as certidões negativas de débito de todos eles, não importa quantos forem. É importante lembrar que, como a decisão do STJ menciona todas as alienações feitas a partir de 2005, é preciso buscar as certidões de dívidas ativas de todos os proprietários do imóvel desde então, nas instâncias municipais, estaduais e da União. Além disso, é preciso consultar. Isso é insano, tá? Em que sentido é insano de pegar todas as dívidas de 2005 para frente? Vamos lá, o sujeito morou num município distante. Muitas vezes essa certidão de dívida ativa, você precisa ir nesse município muito distante e pagar uma taxa, esperar voltar lá uma semana para pegar essa certidão. Tá? Você tem uma dificuldade prática muito grande de conseguir fazer essa certidão. Mais que isso, é o problema que tem muitos municípios, você tem muitos municípios. Você escarafunchando a vida dos ex-proprietários da internet, você até consegue ver quais municípios ocorreram essas situações. Você tem 5.600 municípios no Brasil. E aí o que acontece? Você procura ver a vida e ver em que municípios a pessoa teve ligações, morou naquele município, você trabalhou naquele município. E se a pessoa é sócio proprietário de uma empresa muito grande, não é possível verificar esse município, tá? Ou seja, ficou muito complexa a análise a advocacia prévia de compra de imóveis. Estamos aqui para caçar isso, mas
não dá para trabalhar com insegurança jurídica dessa dimensão. Também a situação fiscal das empresas ligadas aos vendedores. Para quem adquiriu uma casa ou outra propriedade após o ano de 2005, quando a lei que apoiou a decisão do STJ entrou em vigor, e está com medo de receber uma visita de um oficial de justiça, vale ressaltar que é possível reaver um eventual prejuízo com a invalidação da transação pela presunção de fraude ao fisco. Nesse caso, o consumidor deve cobrar a dívida de quem lhe vendeu o imóvel. Mas é aí que está o problema. Essa pessoa vai ter condição de fazer frente ao valor do bem? Se a resposta for não, a situação pode se transformar em uma longa cadeia de cobranças até chegar ao vendedor original que está inscrito na dívida. E aí, o que você achou dessa situação? Responde aqui nos comentários e já compartilha com outras pessoas que você sabe que comprou algum imóvel nos últimos 18 anos. Também não se esqueça de deixar o seu like. Eu sou a Beatriz Azevedo e até a próxima. Assim, é insano. Esse tipo de insegurança jurídica, a gente está no nível do insano, tá? Da total ausência de razoabilidade. Nós temos que fazer um trabalho melhor de busca? Temos, mas certas coisas não são possíveis de se evitar. Nós podemos evitar 99% das situações, mas esse 1% não dá. Obrigado, Benedito Gonçalves, por fazer mais essa bagunça na insegurança jurídica. Tá? Terminamos por aqui. E veja aí a importância da advocacia preventiva da compra de imóveis. Essa situação foi assim excepcionalíssima, tá? E muito complicada para a situação brasileira. Mas se você procurar um advogado de confiança, você consegue evitar 99% de situações de evicções como essa aqui. Essa aí foi o 0,1% que deu azar de cair nesse argumento bizarro, tá? Na compra de imóveis, procure sempre o seu advogado de confiança. Muito obrigado.